Então, só para recapitular, nossa última discussão, que eu acho que foi sábado passado, né? A gente trabalhou no caso, né? Nós tínhamos trabalhado no caso, está trabalhando nessa situação. Nós temos um lagrangiano não linear geral, que depende apenas, por enquanto, do invariante f. Lembrando que esse f aqui é o invariante menos o 4 de f ao quadrado. Estamos trabalhando nessa situação. Então, um lagrangiano geral nessa situação. Claro, tem a possibilidade de depender também do g. Nós não estamos colocando aqui, isso vai ficar para a próxima discussão. Então, aqui nós não estamos contemplando nem Born-Hifel, nem Euler-Heisenberg, porque Born-Hifel e Euler-Heisenberg incluem o g. Nós estamos aqui praticamente contemplando cerca de 10 das eletrodinâmicas não lineares, que dependem apenas do f. E aí, feito isso, nós trabalhamos nessa situação. Nós temos o nosso campo eletromagnético, que é um campo, ele é devido à presença de um campo eletromagnético externo de fundo, que nós estamos chamando de VEC, que é um zero, né? No final da aula nós usando a notação 0 ou B, 0. Então, um campo externo, que é um campo de fundo, né? E a perturbação, a onda que se propaga, que é descrita pelo Fmi, associado ao qual, né, nós temos um potencial vetor, né, ali. Então, nós estamos trabalhando nessa situação. E aí, o que nós fizemos foi linearizar, tirar as equações de campo lineares e séries. Duas coisas nós fizemos. Numa aula anterior, nós pegamos esse lagrangiano aqui e trabalhamos esse lagrangiano aqui até a ordem F2. Então, nós fizemos essa expansão em torno desse F aqui, escrevemos o lagrangiano que era quadrático na perturbação. E daqui nós tiramos as equações de onda. Então, daqui seguiram as equações de onda, seguiram as equações de campo, não equações de onda ainda, as equações de campo linearizadas. Depois tiramos a partir do lagrangiano. Na aula passada, a gente seguiu um outro caminho. Nós não partimos do lagrangiano direto, nós partimos das equações de campo não lineares as equações de campo não lineares, que eram essas aqui, Demi, partimos dessas equações aqui e tiramos as equações de campo linearizadas. Claro que não coincide. A gente só quis fazer a prova evidente, né? E as equações de campo linearizadas obtidas via lagrangiano quadrático ou diretamente via equações de Euler-Lagrange, elas são as mesmas. E aí nós tínhamos chegado, né, às nossas equações que tinham essa forma. Deixa eu colocar aqui para fazer a contextualização. Para quem não pôde assistir a aula passada, e essas equações de campo linearizadas que nós obtivemos tinham essa forma, esse coeficiente. E aí, claro, nós trabalhamos essas equações de campo linearizadas, supondo agora, né, essas equações de campo linearizadas, deixa eu colocar elas aqui de uma forma mais geral. Ou assim, Demi desse coeficiente C1, para especificar o que é, F' mais menos o meio, Demi, e aqui nós temos o tensor de fundo, que eu vou explicar o que é, P capitular, e Mi capa lambda, F capa lambda. E isso aqui dava para nós menos Demi C1, aí aqui ficava o campo de fundo, F0 Mi, e aqui uma corrente externa, atualmente, né? Então, essa é a equação de campo linear, em presença de um fundo qualquer. Quem é C1? Então, vamos lembrar
por definição, é a derivada do lagrangiano em relação a f tomada no fundo, tomada para f igual a f0. Estou expandindo, fazendo uma expansão de Taylor do campo, né? No sentido de expandir em torno do campo. As minhas definições, né? Então, isso era o segundo. Fazer besteira. Então, quando a gente expande, está certo. É a derivada do lagrangiano tomada no campo de fundo. Depois aparece essa constante kb. Esse tensor, kb, constante desse tensor, kb, mini kb, ático, k0, não é k0, k0. Tudo que é fundo eu estou chamando k0. K0 mini kb, que é definido dessa forma aqui. Ele é D1 campo de fundo mini, campo de fundo kaplan, onde esse D1 aqui é definido como sendo a derivada segunda do lagrangiano em relação ao invariante f e tomada também, fazendo essa derivada em relação a f e tomada para f igual a f0, calculado no fundo. Então, todos esse tensor depende eminentemente do campo de fundo, campo externo, e esse coeficiente também. Claro, está tudo dentro da derivada do espaço temporal. Então, em princípio, não estou supondo que o fundo é constante. Posso ter um campo magnético externo do fundo que é variável no tempo e no espaço, né? Ou um campo elétrico, ou ambos, e aí a minha ondinha F pequeno se propagando aí. Então, essa é a equação de campo, do campo eletromagnético perturbativo, que é a perturbação que se propaga naquele meio dominado por um campo macroscópico externo, pode ser o campo de uma estrela, o campo de um capacitor grande, o campo de um solenoide imenso, o campo magnético do LHC, não importa. É um campo magnético externo que não tem dinâmica própria, ele é controlado, ele é fixado, ele não tem a sua dinâmica. A dinâmica é só o campo F pequeno, que é o campo que se propaga, que tem a sua dinâmica controlada por aquele lagrangiano. Então, tá assim. Agora, na aula passada nós falamos, por exemplo, a particularização, que é a situação mais estudada. Nos experimentos, por exemplo, PDLAS, o experimento lá de Toulouse, né, de refrigência magnética do vácuo, você coloca o campo magnético externo constante. Então, se a gente assumir, supuser, que o campo externo é constante, pode ser elétrico ou magnético, não importa. O campo externo é constante, esse C1 e esse tensor só dependem do fundo. Tudo só depende do fundo. Se o fundo for constante, é claro que esses objetos aqui podem sair. Então, esse termo aqui fica Li C1, Li F mini, e esse aqui sai menos o meio de K0 mini K lambda Li F K lambda. Isso. E aí, claro, isso é fundo, então é tudo constante, esse termo desaparece. Então, essa equação linearizada agora já é mais particular, ela é válida para, primeiro, a onda, né, se propagando, como a gente falou lá, é a versão linearizada daquele lagrangiano. Porém, o campo externo, seja elétrico ou magnético, constante. E aí, esses objetos aqui, e aí a gente vê, no caso de Maxwell, não tem campo externo, quer dizer, não tem não linearidade. D1 é zero, porque D1 é derivado desse lagrangiano de Maxwell, é esse lagrangiano aqui. Simplesmente é F. Então, o lagrangiano de Maxwell, a derivada dele em relação a F é 1. Independentemente do fundo, então C1 é 1. Então, isso aqui fica 1 e isso aqui é 0, porque ele não tem derivada segunda. Então, a gente ganha exatamente as equações de Maxwell. D1 F I igual a J I. Então, reproduz o caso de Maxwell, né, no caso, né, especial. Agora, se eu tiver um lagrangiano não linear mais complicado, a equação de campo é essa. E aí, na aula passada, a gente mostrei para vocês, expliquei como fazia, uma coisa simples, né, mas só vindo do trabalho do índice,
descrever essa equação aqui em forma de componente do campo elétrico E da onda que se propaga e do campo magnético D da onda que se propaga. Então, na aula passada a gente adotou essa notação. Esses são os campos propagantes associados a F mini. E associados ao fundo F0 mini, nós estamos chamando o campo elétrico E grande, o campo magnético B grande. Eu tirei o zero para não ficar carregando muita notação. Tudo que é maiúsculo é campo de fundo, tudo que é minúsculo é campo propagante. E essas equações aqui, então, ficaram assim. Oi? Fala. O objetivo da teoria não linear, não é? A teoria não linear está lá. A questão que você se coloca é, numa teoria não linear, eu posso estudar a versão linearizada. O que seria a versão linearizada? Seria a seguinte situação. Imagina que você quer colocar um laser, você quer estudar a física de um laser, que fenômenos sofrem a luz de um laser, quando esse laser se propaga, vamos dizer, no vácuo, mas em presença de um campo forte externo. Então imagina, você está dentro de um solenoide que tem um super campo magnético e você joga um laser ali dentro. Essa onda vai se propagar em presença de um campo magnético. Isso. Agora, eu vou descrever a propagação desse laser. Agora, já que esse laser está interagindo com o campo magnético externo, eu vou usar uma teoria não linear, vou usar um modelo não linear. O modelo não linear é o L de F. Então, você pega um modelo não linear, e aí nessa aproximação desse regime que você tem o campo elétrico do laser, vamos dizer, tem que ser isso aí só vai ser válido se você tiver um laser com uma potência, vamos dizer, razoavelmente alta, um campo elétrico externo, um campo elétrico grande, um campo magnético grande, mas que sejam muito menores do que o campo externo que você está brincando. Por exemplo, só para ter uma ideia, na luz do Sol, o campo magnético da luz que vem do Sol é na faixa de militesla, 10 a menos 3 tesla. Você imagina agora um campo de militesla se propagando em presença de um campo magnético, vamos dizer, de 10 tesla. Você tem um fator de 10 a 4 de diferença. Porque o campo da onda é de 10 a menos 3 tesla e o campo externo que está permeando o teu meio é um campo de 10 tesla. Então você tem um fator de 10 a 4. Você pode considerar que a onda desse laser ela tem um campo magnético que é uma perturbação frente ao campo elétrico. Certo? Então essa aqui é a situação. Então isso é uma aproximação. Uma aproximação que você tira de uma teoria não linear. Exemplo, aí o Ângelo que está presente, o Marcelo também que está acostumado com gravitação. Imagina que você vai pegar a gravitação de Einstein. Aí G menos G é. Então você tem a métrica G mini, que é o teu campo gravitacional. Aí você vai dizer, não, eu agora vou querer estudar um campo gravitacional que seja uma perturbação em torno da métrica plana. Quando a gente chega lá, pega para mostrar as ondas gravitacionais, pega o G mini da gravitação e expande em torno da métrica de Minkowitz e diz que eu tenho uma perturbação que se propaga. Essa perturbação aqui é o nosso F. E o que faz papel da métrica de Minkowitz, do campo de fundo, é a métrica de Minkowitz. Então eu vou imaginar o seguinte, que eu tenho a minha métrica de Minkowitz, que é da faixa da unidade, é 1, menos 1, menos 1, menos 1. E esse campo aqui, ó, tem a constante de Planck, que é 10 a menos, essa constante de 10 a menos 33 centímetros, uma constante pequena. Então isso é uma perturbação. Então o que eu vou fazer? Eu pego as equações de Maxwell e ganho o quê? As equações de Fields-Pauli. De Einstein, né? Ele sai das equações de Einstein, R mini, no vácuo, vamos dizer, o menos 1 meio, G mini R igual a zero. E aí quando eu linearizo, eu ganho aqui Fields-Pauli, né? Vamos dizer assim, dmi de H de O, por exemplo, mais, blá, 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 eu ganho igual a zero. Então aqui eu ganho Fields-Pauli. Então eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou estudando a perturbação, a dinâmica da perturbação, que são essas equações aqui, isso aqui. Isso aqui seria, vamos dizer assim, o análogo de Fields-Pauli dessa equação de Einstein, só que no nosso caso é das equações de Maxwell. Isso aqui faria o papel das equações de Maxwell, de Einstein, isso aqui são as equações de Maxwell não lineares, faria o papel das equações de Einstein, e isso aqui é a propagação desse sinal, que é a perturbação, que faria o papel da perturbação gravitacional em torno da métrica plana. Então, daqui eu chego à linearização, é isso que nós estamos fazendo.
no caso então de um campo magnético ou de um campo eletromagnético externo forte. E uma onda que se propaga nesse campo tem campos elétricos e magnéticos pequenos o suficiente para garantir a aproximação linear. É isso que nós estamos sempre você está com independente se for uma não linear ou isso, linearizada. Isso, exatamente. Uma não linear linearizada. Eu vou estudar o fenômeno linearizado. Aí a gente vai dizer, por exemplo, se eu estudar a propagação dessa onda aqui, e aí eu vou ver como é que fica a minha refringência, se tem efeito de campo, como sei lá, pode gerar, por exemplo, índice de refração imaginário, né? Tem vários efeitos que você pode estudar em presença desse campo externo. E aí você vai dizer, qual é a melhor teoria não linear? Você pode dizer, se eu descrever isso aqui por tal não linearidade, os meus resultados não são tão bons. Você vai fazer um experimento, como você faz o PMV, lá, a refringência magnética do vácuo, no laboratório de Toulouse, ou o PLAS, no laboratório de Pádua. Aí você vai dizer, bom, eu estou estudando a propagação dessa onda nesse campo magnético externo. E os efeitos são muito pequenos, né? Você tem que ter precisão, é uma questão também experimental delicada. Mas vamos dizer que você faça as medidas. Aí você vê, se eu usar, teoricamente, um modelo tal, o resultado não é tão bom. Se eu usar tal modelo, o resultado é melhor. Então você vai poder deixar esse L genérico, quer dizer, vamos dizer assim, a impressão digital do modelo especial que você está usando está aqui no C1 e está aqui no K. Quer dizer, variando a teoria não linear, você está mexendo nesses coeficientes. E aí você vai ver se a física é descrita por esse campo em presença daquele fundo, né, quais coeficientes dão uma aproximação melhor com o fenômeno estudado experimentalmente. Essa é a situação. É claro assim as minhas propostas? Deixa eu colocar as equações de forma explícita que fica mais claro para você. Você que tem estudado bastante não linearidade, não modelo. Quando você vai estudar a relação de expressão, sim, exato. Então, o que vamos fazer hoje? Você não consegue fazer com a não linearidade. Isso. Assim, quer dizer, o pessoal, quando eles conseguem estudar a relação de expressão, com Wagner Ministro, por exemplo? Sim, não. Agora, é uma questão matemática. Vou colocar, então, vou abrir esse parênteses aqui um instantinho só. Seguinte, suponhamos que você tivesse uma equação de campo assim, como se você tivesse uma equação de campo não linear. Pega um campo escalar. Vou pegar o campo de Klein-Gordon, Dalavertiano e φ de x. Vou colocar assim. Então, vou pegar o Dalavertiano e φ, vamos colocar o tempo de massa, né, Dalavertiano, mais N2 φ de x. Vamos colocar aqui duas coisas. Aqui, vamos dizer que eu tivesse esse campo, se eu tiver um Lagrangiano do tipo, né? Lagrangiano de Klein-Gordon, π ao quadrado, menos meio de N2, e aqui menos o lambda sobre 4, lambda sobre 4, 4. Então, se eu tirar as equações de campo aqui, né, nós vamos obter, aqui vai ficar um menos da Lambertiano de φ, menos N2, e aqui menos lambda de 3 igual a 0. Vai ficar Lambertiano mais N2, mais lambda de 3 igual a 0. Então, vamos dizer, essa equação de campo aqui, só para dizer o que você está falando, quer dizer, o que o Dória está colocando é o seguinte: como é que eu posso estudar as relações de dispersão quando eu não tenho campo livre, eu não tenho uma equação linear? E vamos colocar uma coisa mais ainda. Suponhamos, né, que eu tivesse o efeito aqui, vamos dizer assim, algo desse tipo que eu acho que já é suficiente. Isso aqui está legal. Até poderia, só para ficar mais simples um pouquinho, suponhamos que eu tivesse interação lambda F4, tivesse interação lambda F3, não vai mudar nada, é só ficar com lambda F2. Então, se eu tivesse essa equação de campo aqui, ela não é linear, ela tem esse termo aqui, que é um termo quadrático, né? E digamos até que se eu quisesse colocar, a fonte esquerda, vou colocar aqui uma fonte também. Esse campo tem uma fonte, vamos dizer. É uma fonte cor de x, vamos dizer isso. Tá certo. Vamos fazer então, que eu quero estudar o quê? Relação de dispersão. Relação de dispersão é o quê? É passar, expandir a nossa onda em termos de ondas planas. Então, eu estou no espaço do fóton, vou dar assim, dá separado. D ômega sobre 2π
fazendo a representação de Fourier desse campo, a expansão de Fourier desse campo. Aqui a transformada de Fourier do campo, e aqui a onda plana. Então, o que eu estou, vamos só contextualizar esse parênteses aqui. Pergunta qual é difícil? Por que é difícil? Por que no mundo em geral não se estudam as relações de dispersão quando as equações de campo não são lineares? Então, é o caso aqui. No nosso caso aqui, a gente linearizou justamente para ter uma equação de campo linearizada, como a gente fez lá. Einstein, gravitação. Nós linearizamos em termos da perturbação da meta, com H mini pequeno, e aí a gente pode estudar a equação de Pauli-Fields, que é uma equação linear em H, tira a relação de dispersão, tira a relação entre energia e momento, mostra que o grávido tem massa zero, sai tudo dali, da equação linearizada. Agora, eu tenho uma equação não linearizada. Vou pegar um campo escalar, que é mais simples, aqui não tem índice, né? Então, eu tenho um termo de interação. Isso aqui é um termo quadrático na equação de campo. Vem de um termo cúbico no Lagrangiano. Isso aqui é um acoplamento com a fonte externa, a equação. Isso aqui seria esse termo no Lagrangiano. Eu teria esse termo aqui, que é o termo de fonte externa, quando eu derivo em relação a φ só para esse corpo. Vamos fazer a transformada de Fourier desse. Então, o primeiro termo aqui é como a gente sempre faz. Vamos botar aqui, deixar já isso aqui separadinho. Vou botar aqui D4K sobre 2π quarta. Que no fundo é isso aqui. Aí vamos começar. Esse termo aqui é D2 dt2. D2 dt2 fica menos ômega 2. Aí depois tem o menos Laplaciano. Menos o Laplaciano vai ficar mais o K2. Esse termo aqui se mantém em N2. E tudo isso aqui, pediu de K. E aí vamos colocar, vou botar isso aqui agora em representação de Minkowski. Menos I Kx. Que dá Kx menos ômega. Então isso aqui é esse primeiro pedaço. Agora aqui tem dois campos. Eu tenho que usar duas transformadas de Fourier. D4K sobre 2π quarta. E aí vou ter um D4Q sobre 2π quarta. Eu tenho que ter o φ de x, a primeira expansão do φ de x, então vai ficar φ tilde de K. Aí o segundo φ de x vai ficar transformado de Fourier φ tilde de Q. Aí aqui eu vou ter a menos I, aí esse aqui é Kx, e esse aqui é Qx. Então, esse termo aqui. Termo lambda aqui. Então, eu fiz o φ de x, cada φ de x teve a sua transformada, teve a sua representação de Fourier. Esse aqui é o φ de x, é menos I Kx, e esse aqui, essa variável é uma variável muda de integração, e aí o outro φ de x vai com esse momento Q. E aí fica φ transformada de Q, transformada de Q. Q menos I Kx. Então, esse termo aqui do lado de cá, nós temos a fonte. Então, a gente pode observar o seguinte. Aqui eu tenho essa expansão. Til, aqui eu tenho menos I Kx, e aqui eu tenho esse carinha. Então, tá? Agora, aqui eu tenho esse produto, e aqui eu tenho esse K mais Tx. Então, se não houvesse esse termo aqui, o que nós teríamos era uma expansão em ondas planas, era esse Kx. Essas ondas planas são independentes, então, no caso de não ter esse termo aqui, nós perderíamos essa integral, perderíamos isso aqui, tá? E perderíamos isso aqui. Quer dizer, no fundo, é como se eu pegasse essa equação aqui, multiplicasse por, sei lá, 1 elevado a ILX e integrasse D4x. Fazendo isso, eu elimino as integrais do momento. Eu teria a relação de dispersão tranquila. Eu teria isso aqui, vezes φ tilde de K, igual a tilde de K. Sem termo de autointeração, eu teria menos ômega 2 mais K2 mais N2 transformado de Fourier índice K, né? Igual a motivo K2. Então, daí
teria a transformada de Fourier da fonte, e aí eu teria, isso aqui no fundo é a transformada de Fourier da função de Green. Eu teria que a transformada de Fourier do meu campo seria 8k sobre, menos aqui, ômega 2 menos K2 mais N2. E aí a gente deu de sempre. Relação de dispersão. Polo é ômega 2 igual a K2 mais N2, então isso aqui corresponde, né? O polo vai me dar justamente a. Isso aqui é a relação. Aqui tira a velocidade de grupo da onda, 2 ômega d ômega igual a 2 módulo de K, d módulo de K, diferencia. E aí tira que a velocidade de grupo, que é d ômega sobre dk, é igual a velocidade de grupo da onda sai módulo de K sobre ômega. Mas quem é ômega? Ômega é a raiz quadrada de K2. Então, a gente tirou a velocidade de grupo. A velocidade de grupo agora depende do comprimento de onda. Porque esse módulo de K aqui, né, módulo de K, é 2π sobre lambda. Então nós temos uma velocidade de grupo dependente do comprimento de onda, que é o fenômeno dispersivo. Tem dispersão, quer dizer, a velocidade da onda depende do seu comprimento de onda. Ou se eu quiser, posso expressar também em função da frequência. Basta que tenha essa relação aqui, calcular módulo de K em função de ômega, substituir o módulo de K por ômega, eu teria uma velocidade de grupo dependente da frequência. Não faz. Bom, então isso aqui é análise limpa, simples, tranquila no caso linear. Mas agora, em presença da não linearidade, eu tenho isso aqui. Então, mesmo para fazer essa operação, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ganhar agora uma equação mais complicada, se eu quiser olhar a relação de dispersão. Então, eu tenho agora isso aqui completo. Posso apagar isso aqui, lá? Então, a gente fez a análise completa da relação de dispersão, no caso da formulação linearizada. Mas agora eu introduzi interação. Eu posso pegar essa equação toda aqui e fazer o seguinte: fazer uma espécie de contrair toda essa equação aqui com M elevado a I vezes L. X, né? Se eu faço isso, né? Seria ILX. Agora eu não vou apagar nenhum integral, não vou, esse termo existe. Então eu vou fazer isso aqui, vou eliminar, né? Vou integrar. Pego aqui integrar. Se eu fizer essa operação em cima dessa equação, esse termo aqui vai pegar, aquela exponencial vai ficar integral em d4x daquela exponencial. Aquela exponencial lá é menos i. Aí aqui vai ficar L menos kx vezes tudo isso. Quer dizer, esse primeiro termo aqui, assim vai ficar uma integral em d4x dessa exponencial vezes esse termo. E aí aquela exponencial vai se juntar com essa, e quando eu integrar em x, isso aqui vai produzir um fator de 2π à quarta e o delta no espaço dos momentos, delta de L menos K. Então, eu vou produzir um fator de 2π à quarta, que vai comer esse 2π à quarta aqui. A integral em d4x já foi resolvida para me dar isso aqui, justamente. Então, não tem mais integral em x. E a integral em K desaparece. Esse K aqui vira L. E esse ômega aqui, claro, é a frequência ômega associada a L. É a componente L0. Quadro de vetor. Isso aqui é o ômega L, isso aqui é o momento L. E aí isso aqui fica de L. Então, desapareceu a integral. Desapareceu, então a relação de dispersão está saindo com o quadro de momento L. Beleza, esse termo aqui morreu. Aqui é a mesma coisa. Aqui vai integrar o d4x, a exponencial vai ficar apagar tudo isso. Aqui vai morrer todo mundo, vai sobrar aqui um rotinho de L. Então tá legal, a relação de dispersão seria aquela que eu apaguei antigamente, se fosse linear, mas agora eu tenho esse termo aqui. Esse termo aqui produziu E a menos I, L, K mais Q, menos L. 2π à quarta. Multipliquei por aqui. E essa exponencial, quando eu integrar em x, que eu estava integrando em x, isso aqui vai produzir o famoso 2π à quarta, e vai produzir o delta no espaço dos momentos, K mais T menos L. Agora eu vou integrar, aí tem 2π à quarta, eu vou integrar. Agora eu tenho a disposição, eu posso integrar em K ou em Q. Quanto que eu integro em Q? Então Q
K mais Q mais L, K mais Q menos L igual a zero, né? Delta faz isso. Você só vai contribuir com K mais Q menos L for zero, então meu Q é igual a L menos K. Então eu agora vou poder apagar a integral. Ah, peraí, não está copiando, né? Então tá, eu fiz a integral desse termo quadrático agora. Eu fiz K mais Q mais L. Então vai ficar K mais Q menos L. Joga fora. Aí eu faço a integral em x. Tá aqui, ó. Eu faço exponencial. Aí eu fiquei com a integral em x exponencial disso aqui. Quando eu integro em x, isso aqui vai me dar 2π a quarta delta de K mais Q menos L. Então, eliminei a integral em x, ganhei isso aqui. Agora, isso aqui vai aparecer uma integral em K e em Q. Então agora eu vou integrar, por exemplo, em Q. Então Q é L menos K. Quando eu integrar em Q, esse Q aqui vira L menos K. Isso aqui já desapareceu, né? Porque se incorporou aqui. E essa integral em Q desapareceu. Só fiquei com isso aqui. Então nós ficamos com a seguinte equação. Então a relação de dispersão agora em presença da interação ficou assim. Vou botar assim. Menos ômega 2 mais L2 mais N2 dividido de L. Mais esse termo aqui, mais lambda, integral agora de 4K, integral em ômega, tá, né? 2 por 4. Então sobra essa integral de Fourier aqui. Dividiu L menos K dividido K igual a rho de L. Então nós temos uma equação onde o momento L é livre, mas o momento K, quer dizer, esse termo aqui, ele é, K é nulo, a integral é K. Quer dizer, agora eu já não consigo mais, a relação de dispersão agora, a frequência começa a depender do próprio campo. Antes, quando não tinha esse termo, eu tirava a transformada de Fourier do campo só conhecendo a fonte. Então, dada a fonte, eu tiro o campo através da sua integral de Fourier. Quem sabe a transformada de Fourier reconstitui o campo original. Então, eu ganharia o meu φ de x, fazendo a transformada de Fourier inversa. Então, tá, eu conheço φ de K em função desse ρ, coloco aqui ρ sobre blá 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 blá, faço essa integral e tiro o campo. Então, resolvi o meu problema, a relação de dispersão, eu achei a função de Green e resolvi o meu problema. Agora não. Agora eu tenho a minha relação de dispersão, virou uma equação integral. Eu preciso, mas eu não sei quem é φ de U. Então, eu não consigo resolver essa equação. Quer dizer, se eu conhecesse, né, eu preciso de dois φ de U. Então eu não consigo tirar o φ. Quer dizer, a minha relação de dispersão, ela continua válida, só que ela se tornou uma equação integral e uma equação não linear. Eu tenho uma relação de dispersão mais complicada. Eu talvez possa resolver isso aqui perturbativamente, aquele chamado método autoconsistente. Eu dou um chute inicial e vou melhorando. Mas, ou seja, o meu problema agora é que se a relação de dispersão é não linear, nesse caso é o não linear mais simples possível, que é simplesmente quadrático. E a equação de campo dependia só de φ. Se dependesse de φ3, iam sobrar duas integrais. Se dependesse de φ4, iam sobrar três integrais. Então, eu ganho a relação de dispersão, passa a ser uma equação integral e provavelmente eu posso resolver isso numericamente. Vou colocar no meio da vida, né? Não sei o quanto também essa tarefa vai não saber programar o peito para isso, mas basicamente eu tenho uma equação. Eu conheço isso, eu conheço a fonte. Então, eu conheço essa transformada de Fourier. Isso ia dar. Agora, eu não conheço φ. Então, a pergunta é, eu vou ter que resolver essa equação integral, na verdade, essa integral aqui, isso aqui, é ômega sobre 2π d3k sobre 2π a terceira, aí vai ficar φ de ômega L menos ômega L menos k, e aqui φ de ômega k.
teria essa bela equação integral para resolver. Se eu pegasse um caso bidimensional, por exemplo, um caso de uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, pelo menos essa integral aqui se reduziria a 1k apenas, seria alguma coisa do tipo R menos I, kx menos ômega t. Só tem uma variável, tem 1k. Então eu teria integral em dk sobre 2π. Seria uma integral mais simples, porque seria uma integral dupla, não uma integral parte. Eu tenho 4 integrais, na verdade eu tenho essa integral complicada aqui para resolver. Então essa é a dificuldade. Então a gente lineariza para ter uma primeira ideia do que é o fenômeno linearizado. E compreendendo o fenômeno linearizado eu posso apurar de outras formas. E a pergunta é, eu poderia fazer assim, o método, supondo lambda igual a zero, eu sei quem é fitio. Aí eu agora substituo fitio aqui conhecido. E aí eu vou refinando o meu método. Depois eu coloco, aí eu sei quem é o fitio corrigido em ordem lambda. Aí depois eu tiro o fitio corrigido em ordem lambda 2. Quer dizer, essa equação aqui integral, ela pode ser resolvida perturbativamente em potências de lambda. Então, mas o primeiro passo da linearização, agora, do ponto de vista da teoria quântica de campos, né, a linearização corresponde à partícula livre. Então você quer saber, quem é a minha partícula sem interação? Minha partícula sem interação, lambda igual a zero, ela tem essa relação de dispersão. Ômega igual a raiz quadrada de K2 vezes 2. Se eu botar ômega 2 igual a K2, essa é a minha relação de dispersão. Aí, do ponto de vista, isso é onda, do ponto de vista da partícula, é igual a H cortado ômega. Então, eu vou passar para a energia. Esquece o H cortado igual a 1, significa energia ao quadrado. Isso aqui fica momento ao quadrado. E aí está aqui a relação da relatividade especial entre energia e momento. Então, eu vejo que a partícula, esse campo está descrevendo uma partícula massiva, né, com massa M, momento que se eu vou para o referencial do repouso, P é zero, então é igual a M. Então, tenho aqui a energia de repouso da partícula. Então, a partícula tem massa M. Então, a relação de dispersão, no caso livre, está dizendo isso. Então, eu geralmente faço isso, eu pego a equação linearizada, porque a equação linearizada significa tirar do lagrangiano tudo aquilo que é interação. E aí, a equação linearizada, eu estou descrevendo a onda que corresponde à partícula livre. E aí a relação de dispersão vai estar a relação entre energia e momento. Se essa partícula tem massa, essa partícula não tem massa. Claro, outras coisas saem da relação de dispersão, quer dizer, o polo é para ômega igual a raiz quadrada de K2 mais M2, mas aí tem o resíduo. O resíduo da função de Green no polo, ele vai me dizer se, por exemplo, tem presença de um ghost ou de uma partícula física. Isso aí está discutido nos nossos cursos de teoria quântica. Eu estou só me atendo aqui ao caso clássico. No caso de eletromagnetismo clássico, eu estou interessado em olhar o polo do propagador, que vai corresponder, né, à relação de dispersão da onda. Eu tiro a velocidade bruta. Né? Só fazer a relação implícita ali, nós tiramos a velocidade bruta, certo? Agora, a não linearidade, ela gera esse problema. Quer dizer, você tem que, usando a palavra, a teoria quântica de campos, ela é linear só na parte livre. Só na parte livre ela é linear. Daí você pega a parte de interação e lineariza. Isso, pega a parte de interação e lineariza. Lineariza, e daí você tira a sua relação de função. Isso, exatamente. Senão, é uma coisa de cálculo numérico. Isso. O que você poderia pensar, deixa eu só apagar aqui, já que a gente está falando nisso, às vezes pode ilustrar. É o seguinte, rapidinho. Eu ainda estou dentro do parênteses, tá? Então, suponha que eu pegasse essa equação, como estava, não linearizada. Está lambertiano, né? Mais M2, φ. Aí tinha essa parte aqui, mais lambda φ2, igual a um rho. Tem essa equação de campo. Poderia pensar, suponhamos que esse campo escalar é uma perturbação que está no espaço. Suponhamos que já existe uma perturbação escalar de fundo, φ zero. Então eu vou expandir esse meu campo em torno de um φ zero. E aqui vamos chamar de um φ. O meu campo, na verdade, a onda que se propaga é o φ. Meu campo total, quer dizer, eu tenho um campo de fundo escalar
e o Higgs. Quando a gente faz quebra espontânea de simetria, que a gente estuda o mecanismo de Higgs, a quebra espontânea de simetria, é exatamente isso que nós estamos falando. Só que o meu campo de Higgs, só que o que eu vou colocar aqui, não é um campo externo. O meu campo de Higgs, né, chamado de HX, ele é um campo, né, que é uma flutuação em torno de uma posição de equilíbrio estável. Então eu tenho aqui o valor esperado do campo de Higgs no vácuo. Na teoria quântica eu faço isso, eu pego o vácuo, né, quer dizer, o mínimo valor do campo de Higgs clássico pode ver e expando aqui em torno desse nível. É como se eu estivesse fazendo exatamente esse problema. Eu tenho um oscilador harmônico, a posição de equilíbrio aqui, e eu vou estudar as flutuações, as oscilações dessa partícula, nesse posto de potencial, como que a partícula tivesse essa energia. Então a partícula vai ficar oscilando daqui para cá. Eu vou estudar pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio. Então a posição de equilíbrio do meu campo é o valor mínimo do campo. E eu vou estar fazendo, eu estou fazendo aqui exatamente a mesma coisa. Suponhamos que eu tenha uma configuração, eu tenho um campo escalar estável, fixo no laboratório, vou ter esse campo, e eu vou estudar flutuações desse campo em torno disso aqui. Aí eu substituo aqui, aí agora eu linearizo. Se isso aqui for constante, esse termo aqui é zero, vai ficar D'Alembertiano de apenas do π. Se o campo externo for constante, eu marco a derivada temporal e o laplaciano. Aí vai sobrar aqui mais M2 φ0 mais M2 π mais lambda φ0 ao quadrado mais 2 lambda φ0 π mais lambda φ2 igual a ρ. Então aí eu posso. Meu campo aqui é esse campo aqui. Né? Esse aqui é meu campo. E aí eu posso pensar. Vamos supor que essa flutuação, eu quero estudar essa equação em primeira ordem na flutuação. Então isso aqui é de ordem Q2. Então esse termo aqui eu vou desprezar. Então agora eu teria essa situação. Lambda mais M2 mais 2 lambda φ0 aqui. Mais M2. Tudo isso aqui é linear igual a menos M2 φ0 menos lambda φ0 ao quadrado mais ρ. Então agora estou estudando essa flutuação aqui. E aí com essa flutuação aqui, ó, daqui eu tiro a relação de dispersão. E aí a relação de dispersão agora já não me dá mais massa M. A relação de dispersão agora, ó, o próprio campo externo, ele vai estar contribuindo para a inércia da partícula descrita por aqui, quer dizer, tem esse termo de massa. Isso aqui vai me dar ômega 2, dá menos ômega 2, mais K2, mais M2, mais 2 lambda φ0. É a relação de dispersão que sai disso aqui. Que então vai ser tudo isso sobre isso. Então isso aqui é o polo, isso aqui é que vai aparecer no polo, né, do Q. Se eu fizer a transformada de Fourier, isso aqui vai ficar, o quitil vai ser isso sobre isso aqui. Então, no denominador, eu vou ter isso. Isso aqui é a minha relação de dispersão. A relação, daqui eu posso tirar a velocidade de grupo, não importa, mas daqui eu vejo o seguinte: ômega 2 agora, o polo agora, ômega 2 igual a K2 mais M2 mais 2 lambda φ0. Então, quem vai fazer o papel da massa agora é isso aqui. A massa deixa de ser M2, passa a ser M2, mas continuando com φ0. Então, o campo de fundo, quer dizer, quando agora a partícula está se propagando no campo de fundo, ela está se propagando no meio. Ela já não está no vácuo puro. Tem um meio dominado pelo campo escalar. Então, isso pode fazer com que a partícula vai mexer com a inércia da partícula. A partícula que antes se propagava livremente, ela agora está enfrentando um meio descrito por φ0. Isso aqui pode levar a uma certa diminuição da velocidade, é como se fosse um efeito de fricção, digamos. A partícula vai estar, não está mais se propagando com massa M2. Então, se esse lambda for, digamos, esses valores, se esse lambda for negativo, por exemplo, eu vou estar diminuindo a massa. Quer dizer, o efeito, quer dizer, quando você lineariza em torno de um campo de fundo, aquele campo de fundo começa a alterar as propriedades cinemáticas
da partícula, como por exemplo a massa. Isso, sim, vários, ilusório, tudo isso. Bom, vamos pensar na supercondutividade. Hein? Supercondutor, o que acontece com o elétron que se propaga no supercondutor? Por que ele se torna supercondutor? Por que você espelha o campo magnético e o material se torna supercondutor? Exatamente por causa disso. Porque agora, quando o fóton, o campo eletromagnético, se propaga dentro do supercondutor, ele não vai mais encontrar o vácuo, ele vai encontrar um plasma de elétrons ligados, que são os pares de Cooper. Então, o fóton não está mais se propagando no vácuo, ele vai estar se propagando nesse meio. E isso aí vai alterar. É por isso que o fóton se torna massivo dentro do supercondutor e o campo magnético é expelido pelo efeito mágico. Então, quer dizer, isso aí não é ilusório. Isso aí, quer dizer, pode ser ilusório em certas situações, se você estiver fazendo uma aproximação ruim. Mas, por exemplo, isso funciona bem dentro do supercondutor. Então, essa é a questão. A gente tem um problema matemático. Se alguém, se a gente conseguir sempre resolver aquela integral, aquela relação de dispersão, que é uma equação integral, os livros russos têm livros especiais sobre equações integrais, equações equações diferenciais, íntegro-diferenciais. Isso? Equações íntegro-diferenciais. Você tem uma equação que tem derivadas e que tem integrais. E aí você vai resolver essa equação. Tem métodos para isso. Francamente, eu nunca explorei essa direção, de tentar resolver. Isso é uma coisa interessante. Pegar equações diferenciais, relações de dispersão não lineares e resolver essas relações de dispersão enfrentando as não linearidades através das equações integrais. Isso é uma questão, é um método matemático que a gente pode desenvolver. Pegando o conhecimento dos livros, dos russos, sobretudo, como trazer essas soluções das equações integrais para o âmbito das relações de dispersão, que são equações integrais. Eu não sei como é a solução fundamental. A luz que tem é quando confiável de fazer uma coisa disso aqui, eu tenho que mudar. Quão confiável? A confiabilidade, eu diria, em primeiro lugar, o primeiro passo para testar a confiabilidade é supor o seguinte, que esse objeto aqui é uma perturbação em relação a isso. Eu esperaria que o módulo de zero sobre o módulo de Ki seja, em geral, um número bem pequeno, ou seja, em geral, um número bem grande. Eu esperaria que esse termo aqui seja dominante em relação a esse aqui. Tem uma perturbação que se propaga em frente à presença de um campo mais robusto. Esse campo robusto é como no laboratório. Eu pegaria um campo de 10 Tesla, um campo magnético de 10 Tesla, e estaria propagando uma onda, eletromagnética com 1 militesla. Por exemplo, então você teria aqui um campo magnético 10 a 4 vezes menos intenso que esse campo. Então, isso aí funciona, deve funcionar bem dentro desse regime. Agora, se você tiver um campo aqui tão intenso quanto esse, isso aqui já não cabe mais você utilizar. Essa equação que estão ali, você tem que fazer sempre o teu campo está diante do. O teu campo, uma flutuação diante do campo externo. Do campo externo. A não ser que você diga assim, não, então eu vou apagar direto a interação, vou ficar com a teoria sem interação. E a teoria livre mesmo. Agora, se você quiser dizer, não vou ter a teoria livre, mas no meu campo, eu vou estudar a teoria agora em presença de um campo de fundo. E aí você já vê qual é o efeito do campo de fundo. Quer dizer, a não linearidade, ela introduz o campo de fundo na propriedade cinemática, nesse caso aqui é a massa da partícula. Fisicamente, tudo você não pode ver. Então, com o sol, claro. Você vai fazer o campo. Então, você tem uma felicidade nisso aqui que você está falando. Agora, só te dar uma onda pura. Isso. Uma onda em presença do isso. Exatamente. Ela não está no vácuo, vamos dizer assim. Ela está
num vácuo dominado por um campo magnético. Tem algum agente externo, né, nesse meio, e aí você usa a não linearidade para justamente ver o acoplamento do fundo. Esse termo aqui acopla, ele vai fazer 2 φ0, plano de φ0 aqui. Então o teu campo agora, o teu campo físico que se propaga, ele se acopla com o fundo, através da não linearidade. A não linearidade que gera. Você acha que isso é um argumento suficiente para dizer tudo que a gente conta pela subtração maior que C? Tá. Então a gente calculou na suposição de linearidade. Certo. Mas aí você diria, não, eu acho que aqui, frente do juiz século, longe, distância. Não vou ver de divulgação. Você acha que esse argumento teria lugar aqui? Eu acho que esse argumento ele pode ser criticado. Se você tiver uma velocidade supraluminal, né, numa situação como essa, eu faria outros testes, além da velocidade do grupo. Por exemplo, aqui a gente está olhando só o polo do propagador, só o polo da função de Green. Eu usaria o resíduo também para saber se essa partícula tem probabilidade positiva ou negativa de existir. Se ela tiver uma propriedade negativa, tiver um polo negativo, significa uma probabilidade negativa na mecânica quântica. Isso aí seria muito inconsistente. Eu acho que você tem que fazer outros testes também. Se você tiver uma velocidade maior que a da luz, você tem que olhar outros testes para ver se aquilo persiste. Oi? Isso, pois é, mas se aquele resíduo já é bom, já pode ser uma indicação, né, da partícula limpa. Certo? Fechamos os parênteses? Então, só porque às vezes essas questões não ficam muito claras, né? Que a gente sempre faz tudo linear. Então, eu quero mostrar para vocês aonde é que está o problema da não linearidade. O problema da não linearidade está na indução de uma equação, agora, que é integral, não mais uma equação puramente algébrica. Certo? E aí vira uma bola de neve. Oi? Vira uma bola de neve. Fica uma bola de neve. Você vai, à medida que vai aumentando a interação, vai ficando mais integrais para resolver. Tá? A questão que tem. Isso é uma coisa, desculpa, Dória, só, se alguém quiser, uma tarefa legal, se alguém quiser se aventurar, perder uma semana tentando ver, não, mas é legal, porque eu acho bacana se a gente tivesse uma relação de dispersão resolvendo a equação integral, isso seria bem interessante. Se desenvolver um procedimento confiável para isso, eu acho que é legal, porque a gente nunca perde tempo, a gente perde tempo, a gente nunca investe tempo nisso. Mas seria interessante, eu acho que seria, se alguém, eu não tenho tempo nem mais cabeça, mas se alguém assim que está concentrado só nisso, pegar um desses livros russos bons de equação integral e ver como trazer isso para as relações de extensão, poderia ser um trabalho, pelo menos um trabalho interessante. Pode falar? O treine da relação onda-partícula é a relação de dispersão. E a relação de dispersão Isso. A relação de dispersão, ela é o DNA da tua teoria de campo. Se você tem, a partir da relação de dispersão, é que você constrói o conceito de partícula associada a um campo. Quer dizer, a representação corpuscular de um campo, ela está completamente contida com a relação de dispersão. E quando a gente fala campos e partícula, né? Nem todo campo corresponde a uma partícula. Toda partícula tem um campo associado a si, mas nem todo campo corresponde a partícula. O campo pode não ter uma representação de partícula, mas ele pode descrever simplesmente uma distribuição de energia e momento que se propaga pelo espaço sem a característica de uma partícula. O que caracteriza realmente a partícula? O que caracteriza a partícula é uma estabilidade. Quer dizer, quando você, a partir do campo, da relação de dispersão dele, você tira um polo bem definido, você está tirando uma relação entre energia e momento. Aí você tem, a partícula tem massa zero ou não? Se for ômega 2 igual a K2, a massa é zero. Está tirando, por exemplo, fora. Se não for, né, se para K igual a zero, o ômega 2 não for zero, você tem uma partícula massiva. Então, nesse caso, você está descrevendo realmente um campo externo de uma partícula. Mas você pode ter uma relação de dispersão que não te dê nenhuma solução de uma partícula. Você pode ter uma relação de dispersão mais complicada. Eu quero saber minha relação de dispersão. Certo. E toda teoria não linear. Toda teoria, quer dizer, que tem interação lá, só faz sentido se for não linear. E daí, vamos dizer, eu fico emperrado com as equações integrais diferenciais.
E daí eu tenho admitir a linearização. E a linearização sempre me pergunta sobre isso aí, não é? A linearização é um primeiro momento, é uma primeira aproximação. Eu diria que uma das essências da física hoje em dia é você competir a relação de pressão com velocidade maior que c. Sim. Essas teorias aí que você gosta de quebra de rodas, elas se ativam um pouco por isso. Exatamente. A questão é, você não tem qualquer teoria, né? E daí fica, eu está perguntando a você, né? Sim. Como é que fica a teoria de campo diante de linearização, né? Linearização, até que ponto é válido, até que ponto não é válido uma linearização. Até que ponto você pode, limitado. E sabe o mesmo que você coloca? Para mim, ele é plausível. Sei. Olha, você está agora não com uma onda livre no barco, mas diante de uma fonte aí, e daí você tem essa possibilidade. Vai se linearizar diante de uma fonte. Aí você, eu acho que se você resolver a equação de tempo, vai ter uma solução mais interessante. Muito mais interessante. Mas aquilo que você tem para a linearização já é um indício claro. Não é um definitivo. Não é uma armadilha. Não, também não. É um indício claro que tem isso aqui. Acho que vale a pena. Posso ver depois, pensar na época, ver se alguém pode tentar investir nisso. Eu acho que é interessante. É um trabalho, sabe aquele trabalho assim, que é importante ser feito, né? Não vai fazer nada tão grande, tem uma teoria mas boa. É um procedimento. Você tem que ter uma teoria boa, não é? Para lambda virtual. E não é também quebra de óleo. Uma coisa que isso aqui está dando essa chance de evoluir. Vamos lá? Então, ainda estou dando aula passada, tá? Desculpa quem viu a aula passada, mas eu estou aprofundando, porque também acho que é importante a gente amadurecer mais a discussão. A aula passada foi muito técnica, agora então a aula foi muito técnica. Né? É bom a gente amadurecer as questões, né? Pensamento, né? Eu acho que essa discussão que a gente teve agora, saber até que ponto a linearização é um bom indício, né? Ela pode dar um primeiro, vai em frente que a coisa funciona. Ou a linearização pode dizer, para por aí, isso não vai te levar a nada. Eu acho que a linearização é o primeiro obstáculo que você encontra, se vale a pena se passar por ele ou não. Então, lembrando que aqui eu estou supondo que em presença do fundo é V constante. Assim. Então, não tem campos externos que dependam nem do tempo, nem da posição. Por isso que essas constantes vão estar, esses coeficientes vão estar todos fora dos operadores diferenciais. Aí aqui o nosso coeficiente D1, que eu tinha descrito lá, aí aqui fica o campo elétrico externo, escalar o operador do gradiente, atuando. No VAR, né? Estamos escrevendo as equações do VAR. Então a gente está escrevendo isso aqui, seria a equação de Gauss para o campo elétrico E pequeno. Mas aí o campo magnético B pequeno aparece nela. Então o campo B está funcionando como fonte do campo E já da equação de Gauss. Agora ampere mais.
Aqui estão as equações, tá? Em presença, então, como o campo propagante se acopla com o campo externo. Tudo envolvido aqui desses produtos escalares. E também, claro, desses coeficientes aqui. O que está aqui é o fundo. Então, quer dizer, aqui tem a presença do campo de fundo e aqui tem o campo. Então, quer dizer, a gente está, só essas duas equações aqui ficam livres do fundo, porque elas, na verdade, são as chamadas equações homogêneas, que são as identidades de Peano. Então, a presença do fundo está aí. Nós colocamos isso. Na aula passada, o que a gente fez foi, vamos nos concentrar na situação onde não haja campo elétrico externo. Então, esse termo morre. Esse termo todo morre. Então, sem presença de campo elétrico externo, eu só tenho um campo magnético externo constante. Então, essa equação se simplifica muito. Fica igual a zero. Na verdade, se o C1, né? Se a teoria não é linear, C1 é a derivada de L em relação a L. Essa derivada não é zero. Então, é isso aqui. Então, fica tudo muito simples. Primeira equação de Gauss, a equação de Gauss do VAR, Faraday-Lenz, Gauss magnetismo. E aqui, campo elétrico se anula. Então, esse termo aqui é zero. Não tem campo externo elétrico. Só tem campo magnético. Então, menos, mais. Gradiente do campo externo, escalar, campinho externo. Aí eu posso dividir tudo por C1. Dividido por C1. Então, essa razão, ela vai ser uma razão importante. O que é essa razão D1 sobre C1? É a derivada segunda do Lagrangiano em relação a F, calculada no fundo, sobre a derivada primeira do Lagrangiano em relação a F, calculada no fundo. Essa razão aqui, né, que a gente pode, se quiser, chamar de delta, ela vai ter um papel importante. Quer dizer, a teoria não linear, quer dizer, a convexidade do Lagrangiano frente a essa coordenada, a esse campo aqui, a essa combinação, né? E aqui a inclinação, quer dizer, esse coeficiente aqui, delta, ele, vamos guardar ele, mas ele está medindo a derivada segunda do fundo sobre a derivada primeira do fundo. Esse coeficiente vai ter um papel importante depois quando a gente for estudar as relações de dispersão. Então, por exemplo, você vai ter velocidade supraluminal ou não, esse coeficiente vai começar a dizer isso. Então, eu posso pegar um Lagrangiano não linear que vai dar, por exemplo, dado um Lagrangiano não linear e dado o fundo, eu fixo esse delta. E aí, esse delta pode atrapalhar ou pode dar coisas interessantes. Então, vamos guardar isso. Então, para não ficar carregando toda hora D1 sobre C1, na aula passada eu não coloquei essa notação, não. Hoje eu vou colocar. Vou dizer que a gente pega esse coeficiente aqui, essa combinação aqui, D1 sobre C1, quer dizer, tudo calculado no fundo. Isso aqui eu vou chamar de delta. Quando aparecer essa razão aqui, eu vou chamar isso aqui. Então, o que eu fiz na aula passada? Na aula passada, nós tiramos a equação de campo para o campo elétrico, tiramos a equação de campo para o campo magnético e depois tiramos a equação de campo para o potencial vetor magnético. Vou explicar por que a gente foi aí. Então, vou apagar essas equações, posso apagar? Vou apagar essas equações e já vou botar os resultados que nós trabalhamos na aula passada, porque aí foi só cálculo algébrico. E aí a gente chegou na aula passada às seguintes equações. Qual é a equação de onda que sai do campo elétrico? Então a equação de onda que saía do campo elétrico era essa aqui. Lagrangiano mais delta, coeficiente lá, né? Campo magnético ao quadrado, D2, Laplaciano, menos delta, D, escalar, operador de gradiente ao quadrado,
delta de J. Sai uma equação matricial. Aí daqui saiu mais delta D escalar, operador de gradiente, dj, derivada da função x, menos delta di dj, laplaciano, atuando na componente J do campo elétrico, igual a zero. Então essa é a equação de onda que sai do campo elétrico. Mas se quiser, a gente pode escrever essa equação de forma vetorial. Então, vamos escrever assim: D'Alembertiano mais coeficiente delta P2 Laplaciano menos delta E escalar gradiente ao quadrado. Tudo isso aqui atuando no campo elétrico. Depois esse termo aqui fica mais delta B escalar gradiente. E aí aqui fica gradiente de B escalar elétrico. É esse termo, esse D aqui que se junta com esse E aqui para formar esse produto escalar e esse operador de gradiente aqui. O campo é constante, então esse DJ pode passar por um período. E aí aqui fica menos delta, campo magnético externo, e aí Laplaciano, atuando em B, escalar é igual a zero. Estou botando essa equação em caráter vetorial. Quem dá o caráter vetorial nessa equação é o índice I. Então, aqui vai ficar delta J. J ficou aí, o campo elétrico. Aqui o índice I está dando caráter vetorial, isso aqui se torna um gradiente. Isso aqui já está contraído e esse B escalar é. E esse termo aqui é. Quem está dando caráter vetorial desse termo é o campo magnético B. Esse DJ se junta com esse DJ e fica dentro do Laplaciano. Então, essa é a equação de onda do campo elétrico. Não é nada trivial. Então, se for Marx, claro, se for Marx, não tem nada disso. Delta é zero, e aí fica D'Alembertiano do campo elétrico igual a zero. É o caso de Marx normal. Tiramos a equação de onda para o campo magnético. Ou assim também. D'Alembertiano, campo magnético. Mais delta, campo magnético externo B, e aí aqui fica um Laplaciano atuando em B escalar B. Menos delta B escalar gradiente atuando em B escalar. Então, são duas equações, aparentemente, bem diferentes. Essa equação aqui, o campo é, e essa equação aqui, o campo é. E aí a gente discutiu na aula passada. Vão sair duas relações de dispersão diferentes ou não? Aparentemente, o campo elétrico teria uma relação de dispersão com o campo magnético outro. O que nós fizemos? Vamos tirar a dúvida olhando o potencial. Então, a gente sabe que os potenciais eletromagnéticos associados a essa onda vão ser o φ pequeno e o A pequeno. E aí a gente mostrou na aula passada que, devido à simetria de gate e a equação de Gauss, de resistência do E pequeno igual a zero, a gente pode sempre trabalhar no chamado gate de radiação. E a gente pode sempre, nesse caso aqui, escolher φ, chegar a uma situação, quer dizer, fazer uma escolha de gate tal que o φ seja zero e o A diferente de zero. Então, aí claro, como a teoria é invariante de gate, os campos A e B não percebem o gate.
Agora, o φ e o A são sujeitos, né? A ambiguidade do gate. Então, eu posso, nesse caso, devido à equação de divergência de E igual a zero, com a ajuda da simetria de gate, chegar em um gate tal que eu anulo o potencial escalar e fico com toda a física do campo eletromagnético só no A. Claro, o campo elétrico então, é menos gradiente de φ, que é zero, menos dA dt. E o campo magnético D é rotacional de A. Então, a gente vai trabalhar nesse gate. Os campos são invariantes de gate, então para eles não faz, não importa o gate. O φ e o A sempre o gate. Então, o que é importante da invariância do gate é justamente a gente procurar o gate mais conveniente para nós, que nos facilite a vida. A simetria permite isso, é por isso que ela está lá à disposição da gente, ela nos dá essa capacidade de escolher o gate que melhor se adapte àquela situação. Existem muitas escolhas de gate, o gate de Lorentz, o gate covariante, o gate de Landau, o gate de radiação, o gate de Coulomb, o gate de Poincaré. Existem várias escolhas de gate. Tem conferências internacionais só sobre gate choice. Você pode reunir pessoas de diferentes lugares do mundo escolhendo seus gates, pelas suas razões. De repente você escolhe um gate que dá Baker. Não fiz nenhum, não é nem temático. Tem muito gate assim, gate meio barroco. Tem um livro aí que foi publicado, acho que em 1989, com uma conferência em Viena, que teve só sobre gate choice. Então tem os gates mais exóticos possíveis. Faz parte do fogo também, de se divertir procurando o gate que dê Baker. Mas a gente vai escolher o gate famoso, o famoso gate de radiação nesse caso. Essa discussão não é tão trivial, porque na próxima aula, quando a gente for estudar tudo em presença, não do campo magnético externo, mas em presença de um campo elétrico externo, essa escolha de gate não vai ficar possível. Vamos ver o que na próxima aula. Bom, então nós chegamos a isso. O que eu fiz? Aí que nós fizemos na aula passada. Vamos escrever essa equação aqui para o A. Então, no lugar D, nós colocamos rotacional de A. Então, nós colocamos rotacional de A aqui, colocamos rotacional de A aqui, rotacional de A aqui. Fizemos isso. Substituímos B pelo rotacional de A e depois tiramos o rotacional dessa equação. E aí a gente ganhou a seguinte equação de onda do campo A. Então, agora, a equação de onda do campo B automaticamente se reverte numa equação de onda do campo potencial A. Vamos escrever ela aqui. Será que eu vou ter uma relação de dispersão aqui que é diferente da que eu vou ter aqui? Então a gente vai ver o seguinte, vamos olhar o A. Agora, você usa a equação de onda e não a equação de onda. Como? O que você usa para ver a comparação? A equação de onda e não a equação de onda. Porque as equações de movimento, as equações estavam todas acopladas. Você tem B e o E na mesma equação. Quando você vai, isso, é que nem Maxwell. Você tem divergência rotacional de B igual a rotacional de E igual a menos B. Aí você desacopla as equações, tem uma só para E e uma só para B. Aí ficou equações de segunda ordem. Isso na equação de E. As equações de campo estão acopladas. As equações de onda eu tenho uma só para E e uma só para B. Pronto, já está em Maxwell. Maxwell já é assim. Não é Maxwell. Rotacional de E. Não, sabe por quê? É sempre assim? É sempre assim porque você tem sempre Faraday-Lenz, que acopla E com B. E você tem sempre que reproduzir Ampère-Maxwell, que acopla B com a derivada do E. Então, se você tem uma teoria não linear correta, você tem que reproduzir Ampère-Maxwell no limite de Maxwell. Então, você tem que ter rotacional de B igual a dE/dt. Então, você está sempre misturando E com B. Certo? Dá para sempre na equação de onda limpar. Desacoplar. Agora é a questão, dependendo, você vai ter mais trabalho ou menos trabalho. Você tem que procurar um método de desacoplar. Aqui foi simples. Na aula passada eu mostrei desacoplar fácil. Na próxima aula já não vai ser tão simples. Vou mostrar para vocês que a gente vai ter que inverter um operador matricial para poder desacoplar o E com B. Aqui não, o desacoplamento foi natural. Na próxima aula vai aparecer uma matriz que depende do campo elétrico externo, que vai fazer com que eu desacople o E pequeno do B pequeno. Aqui não, o desacoplamento foi natural. Por quê? Porque a equação é a divergência de E era zero, rotacional de E menos B dt,
a divergência de B, o rotacional de B pequeno, que pode ser delta, blá blá blá, igual a dE dt. Então dE dt estava limpinho. Quando eu coloco um campo magnético externo, um campo elétrico externo, não magnético externo, essa equação fica complicada aqui. Para eu tirar o dE dt em função do B, eu tenho que definir uma matriz que vai depender do campo elétrico externo. Aí tem uma questão técnica. Vai resolver, vai falar sobre isso na próxima. Pode falar. Eu falo sobre ondas eletromagnéticas não lineares. Isso, ó, bom, ondas eletromagnéticas não lineares foi um assunto de ponta, vou colocar assim. Foi muito importante na década de 30, quando a gente mostrou na primeira aula do curso, quando a gente fez o levantamento literário, fez o histórico da área. Década de 30 apareceram muitos trabalhos, sobretudo na França e Rússia, na ex-União Soviética. Depois, a não linearidade ela voltou a ser cogitada fortemente na década de 70 na França, porque os franceses sempre tiveram muito, porque essa discussão da não linearidade ela puxa uma matemática bastante importante, né? Estudo de equações diferenciais parciais, acopladas, não lineares. Então, se vocês olharem os papers franceses da década de 70, que eu citei aqui quando a gente fez as duas primeiras aulas, ali tem todo um estudo matemático, teoremas de matemática, de geometria, de análise, né? Análise matemática, nada triviais, para poder estudar a questão de ondas não lineares, o que é uma onda não linear. Também, na década de 70, isso se fortaleceu por causa de Yang-Mills. Yang-Mills é uma teoria eminentemente não linear. Então, o que se tentou ver? Vamos pegar o eletromagnetismo, que não tem grupo de simetria interna, que é uma coisa mais simples. Se a gente compreender a não linearidade a partir das equações de Maxwell, isso pode nos auxiliar a compreender as não linearidades em Yang-Mills, que aí aparecem instantâneos sólidos, monopolos, todas aquelas configurações topológicas, né? Então, a década de 70, ela foi... E aí também começaram a fazer experimentos para testar a não linearidade. Então, quer dizer, tem... E aí agora, isso está voltando muito à tona, porque agora a gente tem experimentos muito mais precisos para testar a não linearidade. Então, é um assunto que teve pico na década de 30, o outro grande pico na década de 70. Tem uma coisa que astrofísica, sobretudo por causa disso. Pois é, na astrofísica isso é forte. Por quê? Porque justamente você enfrenta campos magnéticos astrofísicos. Claro, o campo magnético da galáxia é muito baixo. Os campos magnéticos de galáxia são baixíssimos. O campo magnético da Terra é baixíssimo. O campo magnético estrutura muito. Agora, campo magnético de uma magnetar, de uma estrela de nêutrons, são campos magnéticos muito intensos que superam aquele campo crítico que a gente conhece. Campo magnético crítico, né? M massa por elétron ao quadrado, C a terceira sobre E a H quadrado. Esse campo magnético crítico aqui, ele fica na faixa de 10 a 9 Tesla, que são 10 a 13 Gauss. Então, quando você está diante de campos eletromagnéticos, campo magnético dessa intensidade, que é o que acontece em estrelas de nêutrons, magnetares e outras estruturas, aquelas outras, tem uma outra categoria de estrelas aí, tem campo magnético muito intenso, você já começa a romper a barreira da linearidade. Então aí você já tem que estar trabalhando, e se você vai estudar a luz que se propaga, né, vamos dizer, fótons que passam, né, ou luz que vem de uma galáxia e que passa nas vizinhanças de uma magnetar, essa luz começa a sofrer efeitos de não linearidade. Quer dizer, quando ela chega para nós aqui no observatório da Terra, você está medindo uma luz que já foi fortemente alterada pela passagem dela por uma região de não linearidade. Então, em astrofísica, isso hoje é uma questão muito importante. Então, eu já tinha falado em outras aulas aqui para vocês, na França. Tem, então, tem presença nisso, tá? Por isso que vocês construíram lá em Toulouse, tem esse grande laboratório, o BMV, que é a birrefringência magnética do vácuo. Esse laboratório em Toulouse, quer dizer, ele é um laboratório na Terra que simula condições semelhantes ao que a luz pode encontrar no espaço. O laboratório de Pádua, PBS, coloração do vácuo por laser. Já vi efeitos não lineares.
você falou, o curso que pode convidar membros, Todas as minorias podem. eu vou convidar para o Ronaldo Fenômeno. Ah, Ronaldo Fenômeno? Pra quê? Sei pra quê? Para total. Ah. Então, se ele quiser, Isso. andando aí que tem onda não linear, Sei. ele já está certo. Se o Ronaldo Fenômeno disser que tem onda não linear, E tem onda eletromagnética. se ele um dia disser isso, ele está certo. Vai ser a única vez que ele vai estar certo na vida dele, sem dúvida. O resto é tudo besteira que ele fala, mas isso aí está certo. Pode dizer, então. Pode. Ele já está bem não linear também. Não, eu não sabia, porque eu não sabia, mas o Ronaldo Quando você volta, eu não falar. E o Ronaldinho Gaúcho? Se ele mandar você votar em Bolsonaro, você vota? Ele mandou. O Ronaldo ele trabalha com planta, com a bola. Sim. Tá Tá certo, Dória? Então essa aqui é a questão. Hoje está muito forte isso. A França tem tido uma liderança muito grande disso. Já tinha falado com vocês, né? Tem editais agora que saíram recentemente, há 3 anos atrás e agora de novo que era só estudo de propostas alternativas, propostas não maxwellianas, não lineares para eletromagnetismo. Eles têm alguma coisa que agora fundo disso, que é a questão de telecomunicação. O direito da sua telecomunicação. Pode ver, eu acho que nem ainda está no nível da telecomunicação. Eu acho que está mais no nível ainda de se compreender, se ter um retrato, né, informações sobre estruturas, né, astrofísicas, a partir da luz que você escreve aqui. Porque ainda se faz muito, vamos dizer assim, uma astronomia, né, assim, de micro-ondas, luz visível, né? Então você faz essa análise a partir da luz, quer dizer, você quer compreender, talvez, fenômenos, né, astrofísicos a partir da luz que chega aqui emitida por essas galáxias, por essas estruturas. Eu acho que está um pouco mais nessa direção. Eu ainda não vi, mas é desconhecimento meu, a aplicação disso em telecomunicação. A ótica não, ótica quântica. Ótica quântica, sim. Ótica quântica tem não linearidade, o pessoal estuda não linearidade, mas eu não sei até que ponto isso está sendo já usado como tecnologia em telecomunicação.